Oi, gente, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para dar continuidade à escola dominical, a lição da escola dominical que nós começamos no domingo retrasado e devido às eleições nós não demos a segunda parte, ou seja, a conclusão da nossa lição. E nós estamos aqui para fazê-lo hoje. Nós começamos a falar sobre o caráter cristão moldado segundo a palavra de Deus e começamos a falar sobre Maria de Betânia. Vocês lembram como nós começamos a falar de Maria? Quem era Maria de Betânia? Maria, irmã de Lázaro. Por que Maria de Betânia? Betânia não era o sobrenome dela. Betânia era o local onde ela morava, com a sua irmã Marta e com Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Então, nós vamos conversar a respeito de Maria, porque Maria foi uma mulher humilde, uma mulher de coração voltado para Deus, uma mulher persistente, perseverante, uma mulher fiel ao seu Deus, a tudo aquilo que ela aprendeu observando o que Jesus fazia, né? Então, nós vimos no início que quando Jesus passou na casa deles, entrou para jantar, Maria se colocou aos pés de Jesus, enquanto Marta preparava os alimentos, preparava tudo, né? Nós já falamos sobre isso. Então, agora nós vamos falar que Maria ungiu os pés de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus, indo para Jerusalém, passou ali em Betânia. Ele tinha o prazer de parar ali na casa de Lázaro, seus amigos, né? Lázaro, Marta e Maria. E Jesus, o texto não diz que foi na casa deles, mas eles estavam ali reunidos em algum local onde realizariam uma ceia para Jesus. E então Marta, como era dada aos trabalhos domésticos, às atividades, ao preparo de tudo, Marta certamente estava envolvida com toda a preparação, né? Mas Maria, ela procurava estar pertinho de Jesus. E quando Jesus estava ali falando com os seus discípulos, com as pessoas, os fariseus estavam perto, pessoas que estavam ali curiosas, só para ver quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo. Então, Maria se dedicou ao Senhor. Maria se achegou mais ainda. Maria, sabendo que o quanto Jesus a perdoara, porque ela sentiu o perdão de Deus no seu coração, Maria queria estar sempre pertinho de Jesus. E ali, o que ela poderia oferecer a Jesus naquele momento? Maria, ela não pensou duas vezes. Ela pegou um vaso de alabastro, ou seja, um vaso caríssimo, de um perfume caríssimo, um perfume precioso. Aquele perfume era nardo puro, era um incenso. Era o nardo puro, caríssimo, precioso. Eles certamente tinham uma boa situação. Maria tinha uma boa situação. Ela guardou as suas economias e comprou aquele perfume caríssimo. Não era qualquer mulher que tinha um perfume daquele. Maria quis dar o melhor para Jesus. Então Maria foi e derramou aquele perfume do vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso que era usado para guardar os perfumes, os incensos preciosos, e era caro também. Era preciso guardar um perfume muito bem guardado, e o vaso de alabastro era o vaso adequado. E Maria tinha aquilo guardado ali com muito carinho. Então Maria foi e se desprendeu daquela peça material. Ela foi aos pés de Jesus e derramou aquele óleo nos pés de Jesus e secou aquele óleo
e ficou ali. Quando os discípulos, ou até mesmo os discípulos e os fariseus e pessoas que estavam ali ao lado, viram aquilo, principalmente Judas Iscariotes, Judas, aquele que traiu Jesus, ele olhou aquilo, olhando aquilo, ele falou, como é que pode gastar um perfume tão caro, tão precioso, porque aquele perfume, ele seria assim o trabalho de um assalariado durante o ano todo. Já pensou? O salário durante o ano todo era o preço daquele perfume. Então, Judas Iscariotes, ele reclamou, ele criticou, mas ele criticou por quê? Ele criticou porque ele era hipócrita, porque ele era ladrão. E ele não estava preocupado que devia dar aos pobres, como ele falou, poderia dar isso aos pobres, né? Os discípulos, alguns também falaram, olha, esse dinheiro poderia ser direcionado aos pobres, mas não estava preocupado com isso, ele estava preocupado era em roubar o dinheiro dos pobres. E Maria, então, ungiu os pés de Jesus com aquele perfume maravilhoso. O que é o vaso de alabastro? Vou ler um pouquinho aqui para vocês a respeito do vaso de alabastro. Os vasos de alabastro eram usados no Antigo Egito e na Palestina para armazenar perfumes, azeites e outros cosméticos. Os perfumes eram aplicados a roupas. Está lá em Salmo 45, versículo 8, Cantares 4, 11, e borrifados sobre almofadas ou camas. Os perfumes e as especiarias também tinham uma função importante no sepultamento dos mortos. Eram usados no embalsamento e eram borrifados sobre o ataúde ou queimados no fogo em alguns sepultamentos. Maria tomou um vaso de alabastro de 360 mililitros com um perfume caro e ungiu Jesus com esse perfume. Jesus interpretou isso como um ato simbólico que prenunciava a unção do seu corpo quando foi sepultado. João 12, de 1 a 8, que nós já lemos. Na verdade, Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés para ser usada para envolver o corpo de Jesus quando ele foi sepultado. Você pode ler em João capítulo 19, do 30 ao 40. Essas coisas eram presentes preciosos, dados ao Senhor Jesus, por sincero amor. Então, Maria, ela não se apegou àquele objeto, aquela coisa material que ela tinha de tanto valor. Como eu falei com vocês, era tão caro que equivalia ao salário durante um ano, ao salário de um trabalhador. E sinal de que Maria podia ter aquele perfume ali, não é? Bom, passado um tempo, Jesus vinha de Jerusalém para Betânia. E Jesus, voltando de Jerusalém para Betânia, Jesus prepararam novamente uma ceia para Jesus. E sempre acorriam pessoas, né? Pessoas curiosas estavam ali. Então ele foi à casa de Simão, o leproso, o convidou para estar ali. E então ali, Jesus chegando ali àquele local, Jesus não foi assim tão bem recebido como deveria ter sido recebido, sabe? Porque quando as pessoas chegavam, era costume lavar os pés daquela pessoa, daquele visitante, era costume beijar, dar um beijo, um abraço, se aproximar mais, mas não fizeram isso com Jesus. E Maria, ela estava ali. Pelo contexto de João, nós vamos ver que aquela era Maria, irmã de Lázaro. Há outras Marias, sabe, no Novo Testamento, que se fala muito ali, que estavam próximos de Jesus. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, outras Marias. Mas a Maria que ungiu os pés de Jesus e que
praticou este outro ato que eu vou falar agora era Maria, irmã de Lázaro. Então, Jesus estava ali naquela casa e todos estavam ali admirados, observando, querendo certamente ouvir e pegar Jesus de alguma maneira, né? Mas Maria estava por detrás assim de Jesus, querendo entregar a Jesus o melhor da sua adoração, a melhor parte. Maria queria devotar a Jesus, entregar a Jesus. Então, o que Maria fez? Pegou o vaso de alabastro e derramou aquele unguento sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus. Ela vai ungir Jesus desde a cabeça. Antes ela ungiu os pés de Jesus. E Jesus não a criticou e disse que ela estava preparando aquilo ali para alguma coisa, né? Jesus estava sentindo no coração. E Maria também, ela estava praticando aquele ato, que seria um ato profético. Então, ela derramou aquele perfume pela cabeça de Jesus e escorreu, e ela foi secando com os seus cabelos. E ali, aquelas pessoas que observavam aquele ato, quiseram criticar mais uma vez Maria, mas Jesus disse que onde esse evangelho for pregado em todo o mundo, esta mulher será lembrada, o seu ato será lembrado. Por quê? Porque Maria estava preparando Jesus para o sepultamento, estava ungindo o corpo de Jesus. E ela fez aquilo com muito amor, com muito carinho, porque ela tinha prazer de estar na presença de Jesus. E é o que nós devemos fazer, estar na presença de Jesus. Tua presença. Lembra daquela música que canta? Tua presença é tudo. A presença de Jesus é tudo de bom na nossa vida. Então Maria percebeu aquilo, que Jesus era o Salvador, aquele que perdoou os seus pecados e que iria levá-la para o céu. Então o que ela tinha de melhor era estar aos pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos, derramando óleo sobre a cabeça de Jesus. Olha que coisa linda! Aquilo ali era um ato profético. Então Jesus sentiu, Jesus percebeu aquilo. E então nós vamos ver mais tarde como que as pessoas observavam aquele ato de Maria. E Maria, ela não reclamou quando Marta, lá atrás, daquela primeira vez que ela estava assim, escolheu a melhor parte, ou seja, estar aos pés de Jesus. Quando Marta reclamou dela com Jesus, Maria não falou nada, ficou quietinha, sabe? E isso prova também, mostra também como a gente deve proceder em família. É difícil, né? A gente às vezes fica, quietinha, né? Mas a gente às vezes fala e fala demais. Mas Jesus quer que a gente fique quieto na hora que é para ficar quieto, fechar a boquinha, deixa Jesus falar por você. Vamos deixar Jesus falar, porque quando ele fala, tudo de bom acontece na nossa vida. Melhora o nosso relacionamento familiar. Nós devemos falar com candura, com brandura, tá? Não adianta brigar, jogar as coisas para o alto, né? Quando no momento Jesus pode responder por nós. A conclusão, nós vamos chegar à conclusão então da nossa aula, dizendo o seguinte: podemos concluir afirmando que Maria, irmã de Lázaro, foi uma mulher humilde e que demonstrou liberalidade ao oferecer a Jesus uma oferta valiosa. Hajamos da mesma forma, para que Cristo seja glorificado em toda a nossa maneira de viver. Amém? No respeito que nós devemos ter a Jesus, a devoção que nós devemos ter a Jesus, estarmos na presença dele, orar,
buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e praticá-la. Não sermos como ouvintes, mas praticantes. E nós devemos, então, viver mais perto de Jesus que nós pudermos, tá? Que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Nem filho, nem marido, nem irmão, nem irmã, nem mãe, nada. Nem a angústia, nem a tribulação, nem a doença, que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Tudo isso nos faça chegar mais e adorá-lo mais. E antes de pedir, nós devemos adorar o Senhor Jesus, fazer carinho nele, fazer carinho no nosso Deus. Qual filho que chega para o pai e grita, se desespera e faz e acontece e vai receber de imediato o carinho ou aquilo que está pedindo? Ele chega primeiro com brandura, com carinho, né? Então, pai, eu queria falar, pai, será que você pode, o senhor pode me oferecer isso assim, assim? Aí aquele pai se derrete, né? Ele vai imediatamente providenciar o que o filho está precisando. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele quer a nossa adoração. Ele quer o nosso louvor. E esse louvor, ele tem que vir do fundo do nosso coração, da nossa alma, porque o nosso Deus, ele merece todo o nosso louvor. Que a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Que você lembre-se sempre que Maria foi uma mulher humilde, de bom coração e adoradora. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos, então, falando a respeito do que Maria fez, devotando-se. Nossa, a palavra não é boa, devotando-se. Segundo a palavra de Deus. E começamos falando sobre Maria de Betânia. Vocês lembram como nós conversamos a respeito de Maria? Então, hoje nós vamos falar a respeito de Maria. Vai? Não tem problema não. É assim mesmo. Jesus não criticou Maria. Jesus achou aquele gesto de Maria um gesto assim maravilhoso. E ele disse... Vou parar um pouquinho? Sei não. Oi, gente. Deus abençoe a todos. Estamos nesse momento... Não quero falar assim. Ah, como vai? Tudo bom? Pode apagar que tá feio. Não vai fazer nada. Então não vai fazer isso. Poxa, pra fechar com chave. Não, não quero que faça não. Não boto não. Oi, gente. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa escola dominical. Nós estamos numa lição maravilhosa, falando sobre o caráter moldado segundo a palavra de Deus. E nós começamos a falar... Vamos que eu tô me pegando aqui, para. É isso? É. Então vamos começar. Ainda não começou, não? Não.